Olá, meu nome é Amanda Mayra, sou uma das integrantes do grupo de saúde mental no ambiente de trabalho e hoje eu vim falar sobre o que é a saúde mental no ambiente de trabalho e a sua importância. A saúde mental no ambiente de trabalho ela é sobre cuidar, do bem-estar físico e emocional dos funcionários. O ambiente saudável de trabalho ele melhora a produtividade, criatividade e o relacionamento entre os colegas de trabalho. Os líderes que estão à frente, encarregados, eles precisam ficar atentos aos sinais que os funcionários dão quanto ao estresse excessivo, cansaço excessivo, que pode levar a síndrome de burnout, estresse, ansiedade e assim afetando o desempenho deles na empresa. Agora eu vou falar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. A saúde mental no ambiente de trabalho ela é importante porque quando alguém está com problemas, não consegue trabalhar bem, nessa hora é essencial ter um líder que entenda e apoia, que ajude, procure um apoio para ele. Então, assim, um ambiente onde a pessoa se sinta confortável para poder falar, sobre o que está acontecendo, faz toda a diferença para poder criar confiança, respeito dentro da equipe. Então, é muito importante ter essa parte da saúde mental no ambiente de trabalho. E é muito importante que os líderes entendam o que a pessoa está passando ali naquele momento. E agora eu vou apresentar outro tópico que eu fiquei, que é o plano de ação preventiva. Eu fiz sobre clínica médica e especialidades. Esse plano de ação preventiva ele serve para garantir a segurança, saúde e bom funcionamento da clínica médica, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, que vão àquele local ali para fazer algum procedimento. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre os 5 planos de ação preventiva que eu coloquei no meu trabalho. O primeiro é higienizar as mãos. Todo mundo da clínica tem que higienizar as mãos antes e depois de atender cada paciente, para poder evitar aí infecções, bactérias. Então é muito importante higienizar as mãos antes e depois de cada paciente que tiver atendido. O segundo que eu coloquei é treinamento de segurança. Então, o treinamento de segurança seria ensinar a equipe a prevenir acidentes e usar os equipamentos corretos. Esse treinamento de segurança ele deve ser feito quando alguém novo entra ou de 6 em 6 meses, que para poder ajudar a colocar luvas, ensinar, colocar luvas, usar máscara, se precisar, algum óculos de proteção para alguma coisa. Então, é muito importante esse treinamento. O descarte de agulhas e lâminas. Sempre jogar esses materiais em caixas próprias logo após o uso, para evitar acidentes, que é perigoso, Às vezes tem alguma agulha que está sem a capinha, pode furar o dedo, entrar em contato com o sangue de outra pessoa, aí fica difícil, Aí tem a limpeza e manutenção dos equipamentos. Limpar os equipamentos todos os dias e fazer a manutenção conforme o fabricante recomenda para evitar falhas. Então, isso é muito importante, E tem o quinto, que é a vacinação e exames para os funcionários, que é garantir que todos estejam vacinados e fazer o check-up regularmente para evitar doenças e afastamentos. No meu trabalho escrito, eu até coloquei que se alguém recusar as vacinações, é até bom a gente procurar saber o porquê, que a pessoa não quer vacinar e tentar mostrar para a pessoa que aquilo ali é bom, mas conversar com jeitinho, para não entender errado. Olá, meu nome é Amanda Miranda, sou uma das integrantes do grupo Saúde Mental no Ambiente de Trabalho e eu fiquei responsável pelo tópico 3, onde eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos, práticas de prevenções e um pouquinho sobre as leis que abrangem a questão da saúde do trabalhador. Bom, a saúde mental no ambiente de trabalho refere-se ao estado de bem-estar, tanto psicológico quanto emocional dos colaboradores. Esse conceito, ele abrange não apenas a ausência de doenças mentais, mas também promove um ambiente de trabalho mais saudável, onde os funcionários se sentem valorizados e motivados. Segundo a OMS, ter uma saúde mental significa ter um estado de bem-estar no qual o colaborador pode usar seus potenciais, lidar com o estresse e ser produtivo. E alguns dos fatores que podem impactar na saúde mental é a sobrecarga excessiva, responsabilidades, prazos apertados, gera o estresse, falta de reconhecimento, sentir desvalorizado, gera aquela desmotivação, um ambiente tóxico, relações com conflitos e competições excessivas que prejudicam o bem-estar emocional do trabalhador, o assédio moral, práticas abusivas, dentre outros aspectos que podem afetar a saúde mental. E algumas práticas de prevenção para aliviar um pouquinho esse estresse são desenvolver políticas que incentivam a saúde mental, como horário flexível, criar um ambiente de trabalho mais agradável, ter uma comunicação mais aberta, onde o colaborador se sinta confiável e confortável para expressar suas preocupações, ter um autocuidado, praticar exercícios, uma alimentação saudável, um sono adequado. Isso tudo pode ajudar, e dentre outras também, pode ajudar a evitar mesmo alguns desses problemas de saúde mental. E eu vou falar um pouquinho sobre as leis que defendem a saúde do trabalhador. Eu vou ler aqui um pouquinho, vou mostrar para vocês. Em 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, SLT, Decreto-Lei número 5.452, estabelece direitos trabalhistas, deveres, relacionamentos à saúde e segurança do bem-estar do trabalhador. Em 1988, Constituição Federal, artigo 6, Saúde como Direito Social, artigo 7, Redução dos riscos no ambiente de trabalho, artigo 1906, Saúde como Direito de todos e deveres do Estado.
Em 1990, Lei 8.080 cria o SUS e estabelece a saúde do trabalhador como parte da saúde pública, incluindo a saúde mental. E em 1990, as NRs. NR17, que é a ergonomia, que aborda os fatores psicossociais e condições que impactam a saúde mental, e a NR32, que é a saúde em estabelecimentos de saúde, que inclui medidas para reduzir riscos ocupacionais, físicos, químicos e também psicossociais. E essa é uma das leis. Tem algumas outras também, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Obrigada. Boa tarde, eu sou Analice, integrante do Grupo Saúde Mental do Trabalhador. Nele fiquei responsável por elaborar o mapa de risco e nele eu anexei uma empresa fictícia como Clínica Médica Especialidades e irei falar detalhadamente sobre esse mapa, especificando e demonstrando cada tópico, cada grupo e cada classificação de risco. Então vamos lá. Nessa empresa fictícia, Clínica Médica Especialidades, já podemos observar no primeiro setor que é a saúde de ultrassom possui um risco físico e biológico, sendo um risco físico por ruídos, mais ruídos pontuais, né, específicos de aparelhos de ultrassom, talvez por ar-condicionado, sendo um ambiente climatizado, né, dependendo da temperatura, e os riscos biológicos são por contato direto, né, com o paciente, podendo ter contato com fluidos corporais, e nesse setor apresenta esse risco. Já na sala de endoscopia, também apresenta os mesmos riscos, sendo procedimentos diferentes, mas apresentando os mesmos riscos nas salas e no consultório. São 3 tipos de risco: ergonômico, físico e biológico. Ergonômico, por atendimento, né, atendimento ao paciente, podendo apresentar esse risco no atendimento. O risco físico, né, por ter contato direto também com o paciente, e o risco biológico, por ter contato em atendimento diretamente com fluidos corporais também. Na recepção, há o risco ergonômico, no momento do atendimento, aquele atendimento o dia inteiro às pessoas, aos pacientes. No almoxerifado, risco químico e físico. Químico referente a vapores de produtos de limpeza, né, no momento de diluição, no momento que pode acontecer de inalar esses produtos e intoxicar. E o risco físico, risco de queda, né, risco de escada, de utilidade do dia a dia, pode acontecer. Na copa, o risco mecânico, devido a algumas funções na cozinha, com facas, né, podendo ocorrer esse risco mecânico. E no almoxerifado, no administrativo, risco ergonômico, devido a muito tempo na mesma posição, estar trabalhando o dia inteiro em frente a computadores, talvez com cadeiras desconfortáveis, postura. E assim finalizo a apresentação do mapa de risco fictício para vocês, né, resumindo tudo que foi incluso nesse mapa, todos os possíveis riscos que foram inclusos e especificando cada um deles. Os problemas possíveis que podem acontecer nesse setor, né? E um deles é atraso no pagamento de contas de fornecedores, falta de controle de prazos, não utilização de sistema de alerta para vencimentos, desorganização documental, tudo isso, toda essa cobrança interfere na saúde mental do trabalhador, né? Como outras inúmeros problemas, né, que podem ocorrer nesse setor também, como demandas urgentes, causando pressão naquele trabalhador. E o próximo tópico, a próxima integrante do grupo irá falar sobre soluções em cima desses problemas possíveis que pode acontecer nesse setor. Olá, meu nome é Cláudia Pereira, eu sou uma das integrantes do grupo com o tema Saúde Mental no Ambiente de Trabalho. E conforme a outra integrante do grupo, Analice, relatou para vocês os possíveis problemas causados no ambiente de trabalho. No nosso caso, vamos falar do setor administrativo. E eu vou vir em cima desses problemas que ela relatou, desses possíveis problemas que pode existir, eu vou vir falando as soluções desses problemas. Conforme ela relatou para vocês, os problemas possíveis, que são atraso no pagamento de contas de fornecedores, falta de controle de prazos, não utilização de sistema alertas para vencimento, desorganização documental, documentos físicos e digitais espalhados sem padronização de pastas, dificuldades em localizar contratos antigos, excesso de trabalho, informações digitadas mais de uma vez em planilhas diferentes, falta de integração em sistemas, comunicação ineficaz com outros setores, solicitações de compras e reembolso chegam incompletos, demandas urgentes não são priorizadas corretamente, falta de treinamento em novas ferramentas, funcionários não exploram todos os recursos de software de gestão e resistência a mudanças tecnológicas, né? Então, esses aí são os possíveis problemas que pode ter no setor administrativo. Então, agora eu vou vir falando para vocês as soluções desses problemas, conforme eu fui relatando, né? Então, o primeiro é priorizar a comunicação com credores, para poder renegociar dívidas, buscar créditos mais vantajosos, mapear e controlar os pagamentos, reduzir a inadimplência e evitar novos atrasos. Utilizar ferramentas de gestão financeira para monitorar o controle dos pagamentos. Implementação de um sistema de gestão documental. Utilizar ferramentas de organização de software de gestão documental. Criar um plano de organização. Oferecer treinamento para os colaboradores de como usar esse sistema, né? Porque não resolve você simplesmente colocar um sistema ali, um software ali e não oferecer treinamento para os funcionários, né? Organizar e digitar todos os documentos,
colocando informação como nome, data, tipo de contrato, seja física ou digital, com pastas e etiquetar elas, né, para facilitar. Software de gestão documental pode ser utilizado para gerenciar e organizar arquivos digitais. Padronizar a nomenclatura dos documentos para facilitar a busca e garantir uniformidade. Utilizar ferramenta de gestão de dados, consolidação de dados, banco de dados, padronização de processos, verificar o sistema que precisa ser integrado às áreas de empresa envolvidas, estabelecer metas claras para integração, escolha das ferramentas adequadas. Adotar uma abordagem sistemática para incluir uma comunicação clara com os solicitantes. Realizar revisão dos processos internos e, se necessário, intervenção de órgãos de defesa do consumidor. Identificar o problema, verificar se as solicitações estão sendo incompletas pela falha no preenchimento do solicitante ou problema no sistema da empresa. Implementar um sistema de gestão, tarefas, que define claramente critérios de urgência. Implementação de estratégias de treinamento eficazes para os funcionários, criando um ambiente de trabalho positivo. Criar treinamentos práticos e relevantes com demonstrações, exercícios práticos, utilizando exemplos do mundo real e recursos visuais claros. Oferecer suporte aos funcionários durante a transição, identificar as causas da resistência, entender o motivo pelos quais os funcionários resistem tanto à mudança do sistema. Comunicar de forma bem clara e transparente sobre a mudança do sistema e orientá-los. Então, isso é das soluções, né, que eu passei para vocês em cima dos problemas, dos possíveis problemas que a nossa colaboradora Annalice passou para vocês. Então, é isso. Olá, o meu nome é Alexandra Nunes Dias. Eu sou uma das integrantes do grupo que ficou responsável por trazer a temática saúde mental no ambiente de trabalho. Vou trazer a conclusão, fazendo uma breve análise do que já foi abordado e fechando o assunto. Bom, é fato que saúde mental no ambiente de trabalho é de suma importância tanto para o bem-estar dos funcionários quanto para o crescimento da empresa. Um ambiente de trabalho onde há muita pressão, um ambiente pesado, com pouca valorização, a tendência é que os funcionários dessa empresa, eles venham estar adquirindo, sim, uma doença emocional, podendo ser depressão, ansiedade, síndrome de burnout e entre outros. Então, é de suma importância que as empresas elas venham estar investindo em canais de apoio, em redes de apoio, para que os funcionários eles venham estar se sentindo acolhidos, respeitados e principalmente escutados, que eles possam se sentir de fato acolhidos e ter um bem-estar no local onde eles estão trabalhando, porque por muitas vezes o empregado ele passa muito tempo do seu dia nesse ambiente. Então, é muito desagradável uma pessoa passar muitas horas em um ambiente onde ele não se sente bem, onde ele se sente desprezado, onde ele não se sente escutado, não se sente ouvido. Então, é muito importante que as empresas elas venham estar investindo nesse pré-requisito, porque, consequentemente a isso, em virtude disso, um funcionário onde a sua saúde mental ela está plena, a tendência é que seu desempenho venha estar melhorando também. Agora, eu vou apresentar os ASUS que eu fiz. São ASUS fictícios, com dados fictícios, só para demonstrar como é na realidade. Mas antes de apresentá-los, é importante a gente entender o que é o ASU e para que ele é feito, quais são os dados que precisam conter nesse documento. O atestado de saúde ocupacional, conhecido como ASU, é um documento que deve ocorrer para comprovar a saúde do trabalhador, sendo em diferentes momentos. Antes de exercer, de começar o emprego, que no caso é o admissional, o periódico, que é durante o trabalho, normalmente ocorre anualmente, e quando sai da empresa, que é o demissional. O ASU ele deve ser realizado por um profissional da área da saúde, normalmente um médico do trabalho, e precisa conter dados como o nome completo do trabalhador, a função que será exercida, a data do exame, o resultado da avaliação, se deu apto ou inapto, e a assinatura do responsável técnico. Agora, eu vou apresentar os ASUS fictícios que foram realizados. Vamos lá! Bom, nesse arquivo temos os 3 tipos de ASU. Esse primeiro é o admissional. Lembrando que todos esses dados são fictícios, então nome, empresa, função. Aqui eu coloquei como Lauren, a empresa Translog Brasil, a função técnica de segurança do trabalho, a identidade fictícia e os riscos que estão relacionados com a função que irá ser exercida. Deu aptidão para exercer o cargo, temos as datas, a assinatura da médica e carimbo, que também é fictício, e a assinatura do empregado. Esse outro ASU aqui é o demissional, aqui marcado como demissional. Também os dados são fictícios, são outros dados, mas fictícios também, aqui uma outra data, mesmo carimbo, porque é a mesma médica, a mesma empresa. E aqui deu apto para a função que exerce ou irá exercer, porque no momento da saída da empresa, ele foi avaliado e não apresenta nenhum problema de saúde relacionado ao trabalho que justifique o afastamento ou alguma indenização. Então, por isso que é marcado como apto. E esse outro aqui é o atestado de periódico.
E os dados é a mesma empresa, o mesmo carimbo, só muda mesmo a questão da identidade, o nome, e enfim.